Caminhada. É uma receita simples e que está a ajudar muita gente. Hoje em dia é relativamente comum as pessoas irem ao médico e o médico dizer-lhes: vocês têm que andar mais, fazer caminhadas. Há uns tempos atrás era o jogging. O jogging era aquela corrida leve. Mas depois chegaram à conclusão que o jogging não fazia tão bem assim, porque fazia microtraumatismos das articulações e acabava por trazer mais problemas do que benefícios. Então pararam com o jogging e disseram: ou você corre, e a maioria não tem grande capacidade para correr, ou então você anda. Mas se andar num bom ritmo, pelo menos 30 a 40 minutos, vai-lhe fazer muito bem. E em alguns lugares do mundo, no nosso país ainda não tanto, mas nós já vamos vendo, não é? Nós já vamos vendo. Eu já vou percebendo, por exemplo, algumas pessoas que moram ali no meu bairro, quando eu saio para o trabalho todos os dias àquela hora, eu vejo aquelas pessoas a passarem atarefadas em fato de treino em direção a um jardim que há ali perto para darem as suas caminhadas e as suas voltas. Já tenho de vez em quando acontecido de ligar para alguém e a pessoa responder-me: pastor, olha, estou na minha caminhada. Só que maravilha, aprendeu a fazer a sua caminhada e isto vai fazer muito bem. É um exercício simples, é um exercício barato, é um exercício fácil que faz bem a toda a gente. A pura e simples caminhada feita todos os dias pode ajudar imenso. E, o que não deixa de ser interessante, é que com o regresso deste andar, desta caminhada, como uma prática comum de muita gente, a caminhada volta a ser um dos exemplos principais para falarmos a respeito da vida. Esta vida pode ser descrita de tantas maneiras, mas certamente um dos exemplos mais práticos e comuns é que ela é uma longa caminhada. Para algumas pessoas num certo ritmo, para outras pessoas num ritmo mais lento, para outros mais acelerado, em direções diferentes, mas todos nós, de alguma maneira, podemos encarar a vida como uma caminhada. Estamos caminhando. E como estamos caminhando? Isto é importante. Há um texto bíblico que nos fala a respeito dos discípulos de Jesus. Este texto foi usado para mensagem aqui na igreja há relativamente pouco tempo. Mas gosto às vezes de, quando prego uma mensagem num texto, voltar a ele logo depois para ver se encontro mais alguma coisa. E o extraordinário é que a Bíblia sempre se renova, sempre encontramos mais alguma coisa. Está em Lucas no capítulo 9 e fala-nos a respeito de 3 personagens, 3 indivíduos que têm de alguma forma a possibilidade de ser discípulos de Jesus, mas que não o são e não se tornam. Mas podem também servir para nos mostrar e nos exemplificar 3 formas diferentes de caminhar e que podem ser úteis para nós, no nosso entendimento da forma como nós devemos caminhar a caminhada das nossas vidas. Vamos ler o texto inteiro e depois voltar, talvez, bocado por bocado, começando no versículo 57. Lucas 9, 57. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 3 personagens, 3 formas diferentes de caminhar. Permitam-me sugerir então, irmãos, as formas como vejo que estes 3 personagens encaravam a caminhada da vida. O primeiro deles, nós podíamos dizer que é aquele que anda olhando para a frente.
O primeiro personagem é aquele que anda de cabeça bem erguida e olha lá na frente no horizonte. Ele aproxima-se de Jesus com uma grande expectativa e entusiasmo. Ele chega perto de Jesus e diz logo: Senhor, eu vou-te seguir. Reparem que, diferente de outros, ele não coloca nenhuma barreira, nenhum obstáculo, não coloca nenhuma circunstância atenuante, ele não coloca a Jesus nenhuma dificuldade que ele tem que resolver primeiro, ele chega disposto a seguir e ainda mais, ele diz: Senhor, eu vou-te seguir aonde quer que fores. A sua expectativa parece extraordinária, ele está olhando lá na frente, imaginando o futuro de Jesus. Ele acredita que Jesus é o Messias, mas ele acredita que Jesus é o Messias político, que Jesus é o Messias guerreiro, que Jesus vai derrotar os romanos, restabelecer o reino de Israel, tornar-se o governante principal. E este homem, olhando lá na frente, ele olha e diz assim: Senhor, eu vou-te seguir, onde quer que fores. E quando fores lá para Jerusalém, eu vou contigo. E quando fores rei, eu vou estar ao teu lado. A expectativa dele é que Jesus vai ser muito bem recebido, que Jesus vai ser aclamado. Ele parece estar na expectativa das maravilhas, dos milagres, das coisas extraordinárias que vão acontecer. Há muito entusiasmo, há muita alegria, há muita vontade. Ele chega cheio de garra. Ele está olhando lá na frente. Mas parece que também não havia convicção plena. Parece que não havia muita segurança sobre o que representava verdadeiramente seguir a Jesus. Como este indivíduo anda de cabeça erguida e só olha lá na frente para ver o futuro e aquilo que ia acontecer ao Senhor Jesus, ele parece que não percebe o que está acontecendo agora. O dia a dia, as dificuldades corriqueiras. E Jesus diz a ele: olha, meu amigo, estás à espera de uma grande coisa no futuro, mas olha, o meu dia a dia não é fácil. Eu não tenho pouso certo, não tenho onde reclinar a cabeça. Estás preparado realmente para andar comigo? Andar comigo vai representar sacrifícios, riscos, vai representar pouco conforto, vai significar andar contra a maré. Tu estás preparado para isto? E pelo que nós podemos perceber da história, ele não estava. Aquele que anda com a cabeça lá na frente e de cabeça bem levantada, não pensa nas dificuldades do dia a dia, nas lutas do cotidiano, no que representava ser o discípulo de um mestre ambulante que nesta altura já era odiado por uma parte significativa da religião estabelecida. Não pensou nisto, não estava preparado. Aquele que caminha olhando lá para a frente, irmãos, tem algumas vantagens. Caminhar olhando lá na frente e fazendo grandes planos e sempre com a cabeça erguida tem alguma vantagem. Vemos melhor a paisagem, não é? Observamos as belezas dos lugares aonde passamos, podemos ver à distância aonde vamos chegar. Mas andar só de cabeça erguida tem um grande risco. É que a estrada é feita de buracos, de obstáculos, de pedras, algumas grandes. E quando nós andamos só com a cabeça erguida e não percebemos o que está acontecendo aqui à volta, corremos o risco de cair no buraco, dar uma topada numa pedra, tropeçar no ramo de uma árvore, cair e não conseguir caminhar mais. Aquele que anda de cabeça erguida certamente sente o vento gostoso no seu rosto e aproveita o sol, mas como ele só olha para frente e não vê os obstáculos no caminho, ele tropeça e cai. É verdade que ele é capaz de ver lá na frente onde ele gostaria de chegar. É verdade que ele tem a perspectiva de imaginar aquilo que poderia ser, mas ele não chega lá. Não chega ao destino que vislumbrou. Não chega porque ele cai. Antes disso, porque só estava andando, olhando para a frente. O segundo personagem não pode ser acusado de olhar só para a frente. Na verdade, ele era, em certo sentido, o contrário. Ele é aquele que só olha para baixo. Só vê os buracos da estrada. Contrariamente aos outros dois, que se apresentam voluntariamente a Jesus, o segundo personagem é aquele que Jesus convida. Jesus é que diz a ele: vem, segue-me. E nós estamos acostumados a ver, quando Jesus faz este apelo, as pessoas deixarem tudo e irem com ele.
Foi o que aconteceu com os pescadores, Pedro, André, Tiago, João. Foi o que aconteceu com Mateus, que estava tomando conta da cobrança dos impostos, não é? Estava ali fazendo o IRS do povo, e quando Jesus passou e disse assim: Mateus, anda lá. E ele largou tudo. Transtorno grande nos impostos romanos daquele ano, na zona da Galileia. Ele foi atrás de Jesus e deixou tudo para trás. Não se preocupou com mais nenhuma coisa. Estamos acostumados a ver isto e este caso é um caso contrário e estranho. Jesus diz: segue-me, e ele: Senhor, há um buraco que eu tenho que tapar primeiro. Não é? Meu pai ainda não morreu, eu preciso tomar conta da minha família. Ao contrário daquele que está olhando lá na frente e que só via as expectativas, este só olha para baixo. Só vê os problemas à sua volta, só vê as dificuldades, só vê as barreiras, só vê as crises. Ele não consegue perceber a alegria e o privilégio que era ser convidado por Jesus para ser seu discípulo. Será que algum dia este homem veio a ter essa percepção? Será que mais tarde, quando Jesus morreu e ressuscitou, e quando o cristianismo começou a crescer, chegou até este homem e ele disse assim: pois é, eu podia ter sido um deles. Eu podia ter feito parte daquele grupo seleto e especial que estava junto com o Mestre. Ele convidou-me, ele chamou-me. Ao contrário de outros que se ofereceram e que ele disse que não queria, a mim ele veio chamar-me. Mas eu estava tão preocupado olhando para baixo e vendo as dificuldades do dia-a-dia que não fui capaz de levantar um pouco a cabeça e andar com ele. Olhar para baixo, irmãos, pode ter as suas vantagens. Quem olha andando para baixo, podemos dizer que anda com alguma segurança. Quem olha andando para baixo, certamente não é apanhado de surpresa pelas pedras e pelos buracos. Vê os obstáculos a tempo, evita, desvia-se. Mas quem caminha só olhando para baixo, aproveita muito pouco a viagem. Não consegue ver nada daquilo que está bonito à sua volta. Perde todos os momentos bonitos. Aquele que vive andando só para baixo, quando estamos lá na frente e dissemos: ai, aquela coisa tão bonita, aquela casa tão bonita, aquela paisagem tão bela, aquele edifício não sei o quê, aquela fonte, ele diz: o quê? Onde? Quando? Passamos por lá agora mesmo. Não estava a ver, só olha para baixo. O que ele ganha? Bem, ele ganha uma grande escoliose, porque fica com a sua coluna curvada e encontra de vez em quando algumas moedas no caminho. Mas ele perde as alegrias extraordinárias de andar com o Senhor e perceber aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O último personagem, diz o texto da palavra do Senhor, não é nem aquele que anda olhando lá na frente, nem aquele que anda olhando para baixo, é aquele que anda, permitam-me, irmãos, dizer, olhando constantemente para o lado. Ele está muito preocupado com o que é que os outros vão dizer. Antes de tomar qualquer decisão de ir com Jesus ou não, ele primeiro precisa ir lá em casa. Ele precisa primeiro debater o assunto com a família. Ele primeiro precisa discutir com os amigos. Ele primeiro precisa saber se vão aprovar aquilo que ele quer fazer. Ele está preocupado em saber o que os outros têm para dizer. Aquele que anda olhando para o lado é aquele que, na verdade, caminha mais preocupado com a orientação que recebe daqueles que estão andando com ele. Não é ele que marca o ritmo, não é ele que marca o compasso, não é ele que marca a direção, não é ele que define o destino. São os outros que escolhem por ele. Ele escolhe colocar as suas mãos no destino de outros. E depois, eventualmente, até reclama que foi mal orientado. Mas a verdade é que ele não toma as rédeas. Lembra-me uma história um pouco engraçada. Dizem que certo homem passou a cavalo. E então, quando o viram passar e o cavalo ia num trote um bocadinho mais acelerado, perguntaram a ele: homem, onde é que vais com tanta pressa? E a resposta dele: perguntem ao cavalo, porque ele também não sabia. Estava a ser levado, estava a ser guiado. Oh, meus irmãos, há pessoas hoje em dia na nossa sociedade, e não são tão poucas assim. Quando nós perguntarmos a elas para onde estão andando, elas terão que nos dizer para perguntar a uma série de outras pessoas. Olha, pergunta ao meu vizinho. Olha, pergunta à minha vizinha. Olha, pergunta ao meu psicólogo. Olha, dá uma olhada no horóscopo da revista desta semana, porque é isto que tem sido os guias e as orientações da minha vida.
Aquele que olha para o lado pode ter alguma vantagem de não cair, porque, na final de contas, ele está sendo dirigido. Não erra a direção, mas ele também não sabe em que direção está indo, porque não foi ele que a escolheu. Na verdade, ele não sabe o caminho e, se por acaso ficar sozinho, não consegue andar, porque tornou-se dependente daquilo que os outros lhe dizem. Se lhe disserem para voltar ao caminho que fez, não consegue, porque foi lá orientado por outra pessoa e não é capaz de repeti-lo novamente. Olhando para este texto, irmãos, eu posso vos dizer que nós devemos olhar para a frente. Sim, nós somos chamados por Jesus a levantar a nossa cabeça e olhar aquilo que está à nossa volta, perceber as belezas que o Senhor colocou neste mundo, olhar para as experiências e as oportunidades que Ele vai colocando à nossa volta, desfrutar das maravilhas de Deus e pensar no futuro, planejar aquilo que Deus vai nos dar, mas sem deixarmos de ter alguma atenção naquilo que está à nossa volta, sem deixarmos de olhar para os obstáculos do caminho. Devemos olhar para baixo, sim. Devemos estar atentos para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, para perceber os obstáculos de uma forma mais clara, não deixarmos deslumbrar apenas pelas expectativas do que Deus nos dá, mas caminharmos com segurança, percebendo as coisas que vão acontecendo. Se nós tivermos que olhar para o lado, nós temos que prestar muita atenção em quem está sendo instrumento para nos guiar, de quem estamos recebendo orientação, quem podem ser os nossos guias na jornada. O nosso guia principal será sempre o Senhor Jesus. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao destino principal, que é Deus, senão por mim. Queremos chegar a esse destino, a esse o nosso alvo. Desejamos nesta vida e no dia que deixarmos esta realidade, poder ter a certeza de que vamos estar na presença de Deus. O caminho é Jesus, não há outro. Mas é bom nós lembrarmos, irmãos, que biblicamente falando, e mesmo diante daquilo que nós vemos aqui neste texto, seguir a Jesus não representa apenas fazer uma oração de aceitação de Cristo uma vez na igreja e vir uma ou duas vezes por semana sentar-se nos bancos. Acabamos de cantar uma verdade bíblica transmitida pelo próprio Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vivemos nesta vida uma caminhada, e nesta caminhada nós temos a opção de escolher seguir a direção que Jesus nos dá ou não. Quando ele falava a respeito daquilo que era o seu ensinamento, ele terminou o seu sermão dizendo assim: escolham a porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. E qual é a porta estreita, irmãos? Foram os ensinos que Jesus tinha acabado de dar. Não separemos a porta estreita dos ensinos que Jesus deu do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Às vezes nós pensamos na porta estreita como única e exclusivamente aquele momento em que tomamos uma decisão por Jesus. Não é? A porta estreita a que Jesus se refere é seguir tudo aquilo que ele tinha dito aos seus discípulos. Porque essa porta é estreita. Ela inclui, por exemplo, aquilo que Jesus dizia: o que quereis que os outros vos façam, fazei-los vós também. Isso é porta estreita. Ele dizia: não julgueis para que não sejais julgados. Isso é porta estreita. Ele dizia: não somente não matem, mas não tenham ira injusta e raiva para com ninguém. Isso é a porta estreita. Ele não dizia só não adulterem. Ele dizia: cuidado com a maneira como os vossos olhos funcionam. Não se deixem dominar pela luxúria, pela concupiscência. Essa é a porta estreita. Foi por esta que o Senhor nos chamou para entrar. Mas, irmãos, atenção. Nós, como servos de Jesus, não deveríamos ser definidos pela lista das coisas que nós não fazemos. Eu queria saber qual é o irmão que chegou aqui
e que, tendo um dia vindo a esta igreja e tendo dito eu gostaria de seguir a Jesus, na porta de saída recebeu uma série de folhas com uma lista de coisas que não podia fazer. Tenho aqui alguns que eu estou a seguir há alguns meses. Todas as semanas temos andado juntos. Alguma vez eu vos dei uma lista das coisas que não podiam fazer? Dei uma lista, Carlos, das proibições. Às vezes, quando nós falamos a respeito de Jesus, ficamos com a ideia de que a definição que as pessoas têm de crente é uma pessoa que não pode. O que é ser crente? O crente não pode beber, o crente não pode fumar, o crente não pode ir à discoteca, o crente não pode fazer isto, o crente não pode fazer aquilo. Irmãos, misericórdia, se aquilo que nós somos é definido pelo que nós não podemos fazer, que vida triste. Nós devíamos ser definidos pelo que podemos fazer e pelo que de fato fazemos. Porque aquilo que somos chamados a fazer e a viver, disse Jesus, seria vida e vida abundante. Às vezes, parece que temos mais facilidade em nos juntarmos a outras pessoas pelas coisas que nós odiamos do que aquelas que nós amamos. Parece que às vezes é mais fácil as pessoas se juntarem porque elas são contra isto ou contra aquilo. Há algumas pessoas na nossa terra que se juntam com muita facilidade porque são contra um clube desportivo. Eu odeio aquele clube. Então juntam-se todos porque têm raiva daquele clube. Eu odeio aquele personagem, eu odeio aquele político, eu odeio aquele partido. E as pessoas se juntam para protestar e para gritar e para falar mal. Meus irmãos, o crente em Jesus Cristo devia buscar a unidade e a união por aquilo que amamos. O que é amamos em comum? Irmãos, aquilo que amamos em comum pode nos unir de uma forma muito mais profunda do que aquilo que nós eventualmente não apreciamos. Caminhada. Todos somos chamados a caminhar. Não olhando só para a frente, porque temos que perceber os buracos. Não olhando só para baixo, porque queremos aproveitar a jornada. Não olhando só para os lados, porque nem todos aqueles que estão dispostos a nos dirigir vão dar a palavra certa. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Porque com Ele a caminhada é segura. Com Ele vamos apreciar a jornada. Com Ele vamos evitar os buracos. Com Ele não seremos desviados por orientações erradas e que nos levem para a perdição. Que a palavra do Senhor seja bênção para os nossos corações e que nós possamos nos encontrar na caminhada com Jesus, porque caminhar com Cristo realmente é uma bênção e nos permite brilhar no nosso viver, porque Jesus também disse que nós tínhamos que ser luz aonde nós estivéssemos.